A paz do Senhor, meus irmãos, Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre cada um dos irmãos, sobre toda a sua família, em nome de Jesus, tá joia? Queridos, hoje está mais uma vez fazendo esse vídeo, porque não será possível, nós temos a nossa reunião online na próxima segunda-feira agora, uma vez que é a última segunda-feira e é dia de reunião de oração aqui da nossa associação, aqui dos pastores da nossa cidade, tá bom? Então estou deixando esse vídeo aqui excepcionalmente por causa dessa segunda-feira, se é a última segunda, tá joia? E nós vamos estar dando a sequência, como é de conhecimento dos irmãos, estaremos falando de 7 lições dentro desse tema, dentro dessa série, Porque Sou Cristão, da joia do livro de John Stott. Então, na primeira lição, nós vimos aí o Porquê Sou Cristão. Porque Cristo nos perseguiu, analisamos a vida do apóstolo Paulo, como que Deus, falou muito a vida do apóstolo Paulo, perseguiu até que ele venha aí tomar uma decisão por Jesus no caminho de Damasco. Na segunda lição, nós falamos a respeito, que somos cristãos por causa das afirmações de Cristo, ou seja, aquele que Cristo afirma ser, nós acreditamos, ele é o Filho de Deus, ele é o único Salvador, do homem, tá bom? Juiz e Salvador do homem, então nós acreditamos naquele que Cristo afirma ser. E a última lição que nós vimos, foi a terceira lição, nós vimos que nós somos cristãos por causa da cruz de Cristo. A cruz, ela traz a ideia da expiação, de Cristo, quando Cristo morre em nosso lugar. Ela traz a ideia também que ela revela o caráter de Deus, ou seja, Deus é amor e Deus é justiça, e na cruz ela elimina esse dilema divino a respeito do amor e justiça de Deus, e também a cruz nos afirma, que Cristo venceu as trevas e automaticamente assim nos concede também essa vitória sobre o poder das trevas, tá bom? Então estudamos isso na última lição. E nessa lição nós vamos estar falando a respeito, da nossa quarta lição, que é o paradoxo humano, ou seja, um homem que Deus o fez bom, mas que nesse mesmo ser, esse mesmo homem consegue ser uma pessoa má. Então a gente vai ver esse paradoxo humano. Nessa lição específica, a gente está deixando praticamente uma página aí que vai ser apenas de esclarecimento, tá bom, de alguns pensadores a respeito daquilo que eles pensam ser o homem. 2 vezes na Bíblia você vai ver essa pergunta, inclusive você vai ver isso na lição, que o salmista e Jó perguntam o que é o homem, Jó fala o que é o homem para que o Senhor estime tanto, tá? E quando ele faz essa pergunta, porque ele percebe o amor de Deus pela vida do homem, sendo o homem às vezes bom demais, outras vezes esse mesmo homem ruim demais. Então esse paradoxo entre bem e mal, entre bem e ruim, tá joia? Então a gente vai estar falando acerca disso. Então, como eu disse logo no início, você vai ver que é apenas um material para abrir um pouco o entendimento dos irmãos, a compreensão dos irmãos dentro daquilo que alguns filósofos, pensadores, algumas pessoas falam a respeito daquilo que é o homem, tá? Vai ajudar você, se quiser fazer um comentário durante a lição, para abrir a compreensão dos irmãos, vai, tá? Mas não é algo que seja necessário passar literalmente. O que a gente quer focar é que os irmãos entendam esse paradoxo, tá? Humano, e o que o Evangelho fala a respeito disso para cada um de nós, tá bom? Então, o texto que nós vamos estar analisando a respeito da glória do homem, ou seja, o lado bom do homem, é Gênesis 1, 26 a 27, onde fala ali da criação do homem, tá bom? Claro, aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar em todos os detalhes, fazer toda a leitura, obviamente, para não ficar um vídeo muito longo, mas a ideia é que você compreenda, cada um dos tópicos, aquilo que a gente, pretende passar aos nossos irmãos, tá bom? Então, primeiro aí, quando nós falamos a respeito da glória, que é aquilo que Deus nos deu, a gente vai ver a capacidade, algumas questões nossa, humana, que Deus colocou em nós, tá? Que nos mostra como imagem, semelhança de Deus, tá bom? Por exemplo, a nossa capacidade racional, a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, é algo que nos difere das demais criaturas, dos demais animais. Da mesma forma, a nossa capacidade da escolha moral, eu tenho o poder de decidir aquilo que é moralmente correto, aquilo que é moralmente incorreto. Deus nos deu essa capacidade, tá? A cada um de nós, seres humanos. Também nos deu a capacidade da criatividade artística. Algumas dessas questões que, se os irmãos lembrarem, nós estudamos ela quando falamos a respeito, da graça, quando nós estudamos a graça comum, a graça irresistível, a graça salvadora. Então nós falamos da graça comum, que entre elas está essa capacidade artística. O homem é um ser artístico, um homem que tem capacidade de criar, seja poemas,
teatro, música e tantas outras coisas que Deus deu essa capacidade, tá bom? Da mesma forma, Deus nos deu, né, a capacidade de um relacionamento, né, socialmente falando. Ainda que a gente possa pensar, mas animais também, né, eles têm essa questão, né, de relacionamento. Mas não como nós, que tem aquele desejo de afeto, de carinho, de uma pessoa do lado, de uma personalidade humana, tá bom? Então, nesse sentido, é algo pessoal, assim, que Deus concedeu a cada um de nós. Também Deus nos deu, né, a nós seres humanos, por isso que a gente vê na história, né, em todo tipo de povos, línguas, né, a capacidade de uma adoração. Então, todos nós, seres humanos, foi nos dado a capacidade de prestar culto a uma divindade. Lá na teologia já fala que o conhecimento de Deus ela é inata ao homem. Todo homem, todo ser humano nasce com essa necessidade, né, de acreditar na pessoa de Deus. Claro que a gente vai ver várias culturas, várias religiões, vários povos que têm, segundo a luz deles, né, uma forma de adoração. Claro que diferente, né, do Deus como nós conhecemos, o Deus que se revela através das Escrituras. Então, o primeiro ponto, a gente precisa estar bem ciente de falar dessa glória humana, ou seja, o lado bom, né, do ser humano, como que Deus nos criou, como diz a palavra, Deus nos criou e diz para nós dominarmos, né, sobre todas as coisas. Então, esse é o lado bom, isso é a glória, né, do homem, tá bom? Que é aquilo que nos faz ser essa pessoa maravilhosa que Deus assim criou. Então, isso é a glória humana, a gente deixar claro, né, esse lado bom, esse lado que Deus deu a cada um de nós, tá bom? Então, vou usar uma frase que John Stott deixou lá, eu até deixei na lição também, quando ele fala que nós somos mais verdadeiros humanos quando estamos adorando a Deus. Então ele fala dessa capacidade humana de prestar cultos a Deus. Então, essas coisas que nós aqui acabamos de falar são algumas das capacidades humanas que elas juntas, né, ela constitui a imagem de Deus em nós. Então, se nós estamos falando da imagem de Deus em nós, é algo literalmente bom. Como diz a palavra, viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom. Então, isso é a glória humana, né? Então, a gente vai ver esse paradoxo que eu estou falando da glória humana e da vergonha humana. Tá? Então, o lado bom nosso, né, esse ponto que nós aqui acabamos de enumerar, tá bom? Quando a gente for ver sobre a vergonha, né, humana, ou a vergonha propriamente dita, a gente vai ver isso lá em Marcos 7, 21. Vamos estar analisando esse texto para que a gente compreenda isso, tá bom? Então a gente vai ver que assim como tem esse lado bom, mas também a gente, infelizmente, temos um lado ruim, mal, que gostaríamos de nem pensar nele, mas que infelizmente é real em nós, tá bom? Então analisando Marcos 7, 21 a 23, a gente vai encontrar algumas características, tá bom? Alguns aspectos da natureza humana ou da perversidade humana. Primeiro aí, a extensão do mal, ela é universal, tá? Então você vai ver que Cristo faz questão de mencionar que não é só do homem, da mulher, ou de um povo, ou de outro povo, não. Ele fala que essa extensão do mal é universal, ou seja, essa vergonha, né, humana, ela atinge todos os homens, tá joia? A outra coisa que a gente vai ver ainda acerca da vergonha ou do mal é que a essência do mal é a autocentralidade humana. Se a gente for observar quando Deus, né, ou Jesus responde aos fariseus quando eles perguntam qual é o maior mandamento, e Jesus chega e fala para ele que os mandamentos se resumem em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tá joia? Então, se a gente observar aí, né, nós vamos olhar três linhas, né, de amor, vamos dizer assim. Primeiro, a Deus, tá joia? Depois, amar os nossos irmãos, né, o nosso próximo, como a nós mesmos. Então, se a gente pegar essa linha, primeiro amar a Deus, depois o próximo e depois a nós mesmos. Tá joia? Então, se a gente segue essa linha, a gente vai ver que essa vergonha humana, esse nosso lado mal, é porque, infelizmente, nós colocamos nós mesmos em primeiro lugar em todas as coisas. Como já diz na igreja de vez em quando, se a gente fizer uma relação de prioridade nas nossas vidas, se nós relacionarmos, às vezes nós colocamos Deus, né? Se colocar no papel. Mas se a gente fizer um retrospecto da nossa vida, nós vamos ver que as nossas emoções, nosso tempo, nosso dinheiro, foi investido em tantas outras coisas. E Deus vai estar lá em último, tá joia? Então, a essência do mal é a nossa autocentralidade, é nós pensarmos em nós mesmos, tá joia?
E uma outra coisa, né, outra coisa que nós, né, vimos ainda a respeito da vergonha, é que a origem do mal é o coração humano, aquilo que procede de dentro, tá bom? Se a gente olhar o público que Jesus estava falando dos fariseus. Os fariseus tinham aquela questão do exterior, né? Se mostrar o que estava por fora. E Jesus estava falando a respeito do coração humano, quando ele ainda fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Então, o nosso problema é o coração humano. John Stott até deixa uma frase que me chamou a atenção, que ele diz que o coração do problema humano, ou seja, o ponto central do problema humano, é o problema humano do coração. Então, percebe o que ele quis dizer? Não é que o problema do coração humano é o problema do humano. Perdão, refazendo aqui, tá joia? O coração do problema humano, ou seja, o centro do problema humano, é o problema humano do coração. Então, são a nossa centralidade do nosso coração, tá bom? Então, a gente vendo isso aí, querido, a gente consegue perceber, né, primeiro, o lado bom e a vergonha, tá joia? E um outro ponto ainda a analisar, né, ainda dentro da vergonha humana, é que o resultado do mal é que ele nos degenera, né? Esse resultado do mal, o problema do mal, é que ele vai acabando conosco, tá joia? Ele nos torna cada dia mais impuros e, infelizmente, como diz a palavra, incapacitados, né, de recebermos a glória de Deus, a presença de Deus, tá joia? Então a gente viu aí a glória, né, da nossa humanidade e também a vergonha da nossa humanidade, tá bom? Então, se a gente for olhar isso aí, nós seres humanos, nós como pessoa, nós temos esse paradoxo estranho, né? E na verdade trágico. Estranho porque essa mesma pessoa, eu, né? Arlindo, ora estou adorando a Deus, ora estou abençoando o meu irmão, daí a pouco estou blasfemando contra Deus, eu estou falando mal do meu irmão, esse mesmo ser. Então isso é estranho e trágico, tá joia? Tá bom? Isso que existe em nós. E essa questão desse paradoxo, ele tem consequências, né, nas nossas vidas, obviamente, tá bom? Então a gente olha três consequências, tá bom? Primeiro dela, política. Quando a gente está falando política, não estamos falando política no sentido, né, voto, políticos em si, mas estamos falando de política no sentido de sociedade, tá bom? Esse nosso lado mal ou bom, né, esse nosso paradoxo, ele traz uma consequência, né, para a sociedade. Quando eu sou bom, eu vou estar ajudando a minha sociedade, vou estar caminhando com ela, vou estar ajudando ela a prosseguir. Do outro lado, se eu for e a minha vergonha sobressair, eu vou prejudicar aquelas pessoas, né, que estão, infelizmente, né, do nosso lado. John Stott, ele falou uma coisa interessante, eu deixo no livro, né, uma fala de Reinhold, fugiu o nome dele correto, mas ele fala uma coisa interessante que ele usa, politicamente falando agora, falando de democracia, eu não me lembro das minhas, talvez eu vou saber falar com as palavras dele exatas, eu não me lembro de ter colocado lá, mas ele fala o seguinte, que a democracia é algo que reconhece isso, porque a depravação humana, né? Porque a democracia, ela reconhece que o homem é bom ao ponto, né, de delegar poder a ele, ou seja, de pegar pessoas e confiar o poder a alguém, mas também reconhece a nossa depravação humana, né, no sentido de que essa mesma democracia tem poder de retirar, né, esse homem do poder. Então ele fala que tanto reconhece a capacidade do homem, né, de poder governar, né, mas a democracia também o protege de si mesmo, no sentido de que eu estou votando em uma outra pessoa. Então acho interessante isso. Depois eu vou ver se eu coloco no grupo essa fala especificamente, tá joia? Mas eu achei bem interessante, tá bom? A outra questão, né, desse paradoxo, né, ou uma consequência dele, é no lado nosso psicológico, emocional, tá joia? Porque a Bíblia diz claramente, né, que nós temos o bom e o mal. E se a gente entende que nós precisamos, né, de verdade amar o próximo como a nós mesmos, então como amar a nós esse ser ruim, né? Então eu penso que essa consequência em nós, ela traz, né, ou melhor, esse paradoxo, essa vergonha, né, ela traz esse problema, tá bom, nas nossas vidas. Sabemos que é importante que todos nós tenhamos uma saúde mental, tenhamos
uma autoimagem nós equilibrada, temos uma autoestima, mas como ter essa autoestima sabendo que somos pessoas dessa forma, tá joia? Então isso traz também um prejuízo, né, para o nosso lado emocional e psicológico, tá bom? A outra coisa, querido, que nós vamos estar vendo ainda nessa lição, e também que é um problema desse paradoxo, né, é pessoal, tá? Ou seja, deixa claro aí, né, no texto que nós estudamos a respeito da depravação humana, da vergonha humana, né, que temos uma necessidade dupla. De um lado, nós precisamos da purificação dessa degradação e do outro lado, um novo coração, novos desejos. Adianta Deus nos perdoar e o nosso coração ainda ser tendencioso, tá joia? Então, quando a gente olha por esse lado, né, nós compreendemos, né, a glória do ser humano, nós compreendemos a vergonha do ser humano, nós compreendemos esse paradoxo, né, e as consequências dele, seja política, seja psicológica, seja pessoal, né, a gente vê como que é complicado isso. E por que eu sou cristão? É porque eu consigo perceber que no Evangelho isso é algo lindo, porque é maravilhoso ver que esse amplo desejo que nós temos, que é de o perdão, né, dessa nossa natureza pecaminosa, né, e o ter um novo coração, esse desejo de ter um novo coração, a gente encontra isso, né, no Evangelho. Porque a gente vê, principalmente em João, capítulo 1, verso 9, que Cristo, a palavra do Senhor, diz bem claro que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, né, de toda, né, a nossa imundície. Então, pois Cristo morreu, né, para nos purificar. E pela obra do Espírito Santo, Ele pode nos tornar novos, Ele pode nos fazer novos. Então, eu penso que essa é uma explicação lógica, né, do Evangelho em resposta a esse paradoxo, né, da nossa humanidade. O Evangelho nos oferece isso, o perdão de nossos pecados e a possibilidade de nós sermos um novo homem. Então, apesar de haver esse paradoxo humano, uma hora a pessoa é boa, 100% boa, né, ótima, excelente, fazendo coisas dignas de serem aplaudidas, virtudes, e por outro lado, essa mesma pessoa, né, ter atos, né, desonrosos, atos vergonhosos. Então, o Evangelho, né, nós somos cristãos porque o Evangelho, ele traz essa proposta para cada um de nós, né? O perdão, né, de Deus, tá, por causa dos nossos pecados, e esse processo, essa possibilidade de sermos, né, uma nova pessoa. Tá bom? Então eu entendo que por isso que eu sou cristão, porque Deus olha para nós, reconhece isso em nós, mas nos oferece, né, o seu perdão aí e uma possibilidade, né, de cada um de nós sermos melhores. Tá joia? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Espero que você leia bastante mesmo lição, para que você compreenda. Às vezes podemos pensar assim, pastor, ficou meio complicado e tal, mas qualquer dúvida que porventura, né, tiver, né, conta conosco aí. Nós estamos aí mais uma vez para ajudá-los aí no nome de Jesus, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe e tenha uma semana abençoada, estudos aí extraordinários, a presença de Deus aí em cada uma de suas reuniões, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus.